Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai falar de uma estratégia muito legal para estar controlando crise de ansiedade, aliviando uma crise de ansiedade. Olha só, o que é a crise? Crise de ansiedade nada mais é do que alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e uma curta duração. Não existe como uma pessoa ficar em crise de ansiedade durante horas. Isso não existe, tá? Vou até fazer um desenho aqui para você. Eu não ia fazer, tá? Mas vamos lá. Porque não é o objetivo da explicação falar sobre os tipos de ansiedade, mas vamos lá. Olha só, não está compartilhando ainda? Foi. Crise de ansiedade é alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e uma curta duração, beleza? Não tem como o nosso corpo ficar muito tempo em uma crise de ansiedade. Não tem como. Edilson, mas por que não tem como o nosso corpo ficar muito tempo na crise? Porque o que é a crise? Vamos entender fisiologicamente falando. Crise de ansiedade é uma alta intensidade, é um alto disparo de cortisol e adrenalina. Ou seja, é um alto disparo de alerta do seu corpo. E o teu corpo não aguenta, literalmente, fisiologicamente. Ele não vai aguentar ficar horas disparando essa carga hormonal dentro de você. Uma hora vai se esgotar. Então, o que pode acontecer é o quê? É a pessoa ter a crise, mas depois da crise ela ficar no momento ansioso. Presta atenção. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer um desenho aqui. Olha só. Imagina que a pessoa está com uma alta intensidade dos sintomas, certo? Ela está com uma alta intensidade dos sintomas aqui. Ela está numa crise de ansiedade. Os sintomas são. E detalhe, uma crise é caracterizada por vários sintomas ao mesmo tempo. Se não tem vários sintomas, não é crise, tá? Ou seja, se é apenas um sintoma isolado, mas está em alta intensidade, não é crise. Eles, mas por que eu não posso considerar uma crise? Vamos bater um papo aqui interessante. Se a gente não entende o peso das palavras, a gente vai começar a banalizar as palavras. Concorda comigo? Se você diz que tudo é crise, qualquer sintoma que você tenha é crise, eu não tô falando que não tá ruim, tá? Mas se você diz que qualquer sintoma que você tenha é uma crise, você, a qualquer momento, vai dizer que tá em crise. Mas às vezes é um sintoma pequeno. Ah, mas eu tô em crise. Galera, isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu tava atendendo uma pessoa que daí me caiu essa ficha de explicar essa bendita coisa da palavra para ela, explicar o português e tudo mais pra pessoa. Eu tava atendendo ela, e eu tinha feito acho que umas 3 ou 4 sessões e ela continuava falando que tava com crise. Mas eu tô com crise, eu tô com crise, eu tô com crise, eu tô com crise, eu tô com crise. Aí eu falei assim, fulano, então o que é essa crise? Me conta. Me conta porque assim, a gente já aplicou técnica tal. Me conta, o que é essa crise? Ah, isso aqui eu sinto uma angústia muito grande. Isso não é crise. Isso não é crise. Isso é um momento ansioso. Eu não estou falando que não é ruim, eu não estou desconsiderando seu sintoma, tá? A questão é, a partir do momento que você fala crise, você percebe o peso da palavra? Você percebe que seria uma coisa aguda, uma coisa intensa? Agora, eu não estou falando que a tua angústia não é intensa, mas se você começa a dizer que a angústia forte é uma crise, a gente vai começar a não entender mais do que é uma crise de fato. Porque você não está sabendo descrever o que está sentindo. Então a crise, vamos entender, crise é uma alta intensidade, não é baixa, é alta intensidade de vários sintomas, não é um só, vários sintomas, ao mesmo tempo e uma curta duração. Por que curta duração? Porque o corpo não vai aguentar, fisiologicamente falando, trazer esse disparo hormonal por horas. Ele não vai aguentar ficar horas com o coração mega acelerado, a respiração hiperventilando. Ele não vai aguentar ficar com essa angústia enorme por horas. Ele não aguenta isso. Ou seja, a crise de ansiedade é aquele pico de sintomas com uma curta duração e depois a pessoa ela fica em momento ansioso. Então, se ela está mal depois da crise, é porque ela está num momento ansioso e não numa crise. Vamos entender aqui então. Digamos que ela diz para você isso, estou em crise, estou em crise, estou em crise. Beleza, é um momento agudo. É um momento de vários sintomas ao mesmo tempo, mas é uma curta duração. Ou seja, não vai ficar numa alta duração assim, ó, horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Não, não vai ficar. O corpo não aguenta, não tem como. Ah, Deus, mas depois da crise eu continuo mal. Por quê? Vou te explicar. Porque você chegou no pico, na crise, que tem uma curta duração. Olha o tempo. Curta duração. Pequeno o tempo. Só que quando você saiu da crise, você continuou aqui, ó.
Mas você percebe que não é o pico, não é o agudo. Você continua aqui com sintomas. Então imagina que essa parte aqui é sintoma, tá? Quanto mais para cima, mais sintoma. Quanto mais para cá, mais tempo. Beleza? Então a pessoa chega aqui, numa crise, eles, meu Deus, estou em crise de desespero. Ah, outra coisa interessante. Tem gente que fala, mandou mensagem assim para mim. O cliente mandou mensagem. Edilson, estou em crise. Eu falo, você não está em crise. Galera, crise de ansiedade, a pessoa não consegue pegar no celular para digitar, meu amigo. Galera, você está falando de uma crise. Crise, a pessoa não consegue pegar o celular para digitar, não. Aquele momento de 5, 10 minutos, você não consegue fazer nada. Quem aqui já teve crise, ou já viu alguém tendo crise? Como que você vai conseguir, no meio de uma palpitação, falta de ar intensa, pensamentos aí que não se controlam, suor excessivo, tremedeira, vou achar o contato do Edenilson. Acho o contato, pega aqui, envia. Edenilson, estou com uma crise. Galera, porra, pela falta do entendimento que eu tô te explicando aqui, a pessoa diz que ela tá em crise. Mas ela não tá em crise, porque não tem como se fazer isso que eu acabei de fazer em crise. Falta de ar, coração acelerado, não tem. Ah, isso, mas ela tava com sintomas. O que ela tava tendo então? Se não era crise? Era um momento ansioso. Ela diminuiu a quantidade de sintomas, diminuiu a intensidade dos sintomas. Ela ainda está com sintomas. Mas a intensidade é menor. Não é aquela intensidade aguda de uma crise. E ela ainda tá mal. Então ela tá aqui, ó. Ou ela tá aqui, ó. Ou ela tá aqui. E não tá passando, tá demorando para passar o sintoma. Mas ela não está aqui. Porque aqui a pessoa não consegue fazer nada. Aqui a pessoa fica travada praticamente. Fez sentido? Edilson, por que é importante eu saber disso ou falar isso para o cliente? Você percebe? Só pela explicação. Olha que louco isso. Só pela explicação que eu te dei sobre a palavra crise, se você tinha crise, ou não, né? Se você estava em momento ansioso, você já fica melhor. Porque você pensa assim, agora entendi, então não estou tendo crise. Por esse entendimento, a pessoa já fica melhor. Essa pessoa que eu te falei, que eu fiz 1, 2, 3, 4 sessões, e ela falava, tô em crise, tô em crise, tô em crise. Eu fiz essa explicação para ela, ela falou, nossa, mas então eu nunca tive em crise. Pelo simples fato de explicar as palavras para ela. O simples fato de explicar que a gente não pode colocar qualquer sintoma como crise. Só que ao passo que quando ela tem uma crise, ela tem que entender o que é. Edilson, a crise é aquele momento agudo, aquele momento intenso que, olha, isso já alivia o sintoma também. Eu sei que vai passar. Se você fez essa explicação bem feita para a pessoa, ela sabe que a crise de ansiedade tem uma curta duração. Ela não vai ficar em horas. Então isso já dá um alívio nessa. Nossa, pelo menos quando eu tiver a crise, eu sei que eu não vou ficar horas naquilo, naquele desespero, porque vai passar rápido. Porque é antifisiológico, não tem como o corpo ficar em crise por muito tempo. Ela pode continuar mal depois da crise. Que ela continuar aqui, ó, teve a crise e continuou mal depois da crise, beleza? Mas não é a crise. Não é todos os sintomas ao mesmo tempo com uma alta intensidade. É desaparecer um sintoma, desaparecer outro, ela ficar apenas com uma angústia, ficar apenas com o coração acelerado, com uma falta de ar, mas percebe, não é todos os sintomas como na crise, beleza? Elias, por que você tem que me explicar tudo isso? Por causa da estratégia que eu vou te falar agora sobre como aliviar uma crise de ansiedade, como alivia esse pico que a pessoa está tendo, tá? Essa técnica você vai explicar para a pessoa, você vai ensinar o passo a passo aqui, só que muitas vezes essa técnica ela até previne a crise de ansiedade. Eu já tive pessoas que me relataram que elas nem chegaram a ter a crise porque interromperam ela antes com essa técnica. Então, olha só, a pessoa tanto ela pode utilizar o que eu vou te falar agora durante a crise, se ela conseguir lembrar, obviamente, só que eu recomendo que ela aplique antes da crise. Porque, convenhamos, quem tem crise sabe quando que tá vindo esse negócio. A pessoa ela já teve crise, ela já sabe, meu Deus, começou a falta de ar. É agora, fulano, não é daqui a pouco quando tiver tudo cagado. Quando tiver com o coração acelerado, com um suor na mão, tremedeira total. Não é. Você já percebeu que tá começando. Aplica a técnica. Quem tem crise de ansiedade sabe como começa. Você não precisa ensinar a pessoa como começa a crise, porque ela já sabe se ela já teve pelo menos 3 crises de ansiedade, tá bom? Eliso, qual que é a técnica? Como que funciona? Essa técnica fui eu que inventei, mas não fui eu, enfim. Eu peguei conceitos que já existem e apenas coloquei numa ordem que eu achei lógica, tá? Apenas coloquei numa ordem que eu achei lógica. Então, o nome da técnica é RPE.
tá? Qual que é a primeira coisa? Perceba, tudo isso que eu vou falar já existe. A questão é que eu coloquei nessa ordem, comecei a testar e percebi que funciona. Mas eu entendo, não patenteei, não é nada meu isso daqui não, tá? Olha só, a crise de ansiedade, ela é caracterizada por essa alta intensidade de sintomas, também físicos, principalmente físicos, tá? Aonde teu corpo entra num estado de alerta. Por que o corpo entra num estado de alerta? Porque existe um perigo, uma ameaça, enfim. Às vezes não existe, mas ela aprendeu o que tinha. Se o nosso corpo entra num estado de alerta, galera, vamos sempre procure trazer as reflexões que você faz na sua vida há milhares de anos atrás. O nosso corpo, ele não está adaptado, vamos abrir um parênteses aqui, tá? Ele não está adaptado aos dias de hoje, tá? A nossa fisiologia ainda é de milhares de anos atrás. Sabia disso? Como assim, Edenilson? O nosso corpo ele não foi feito para ficar acordado até meia-noite. Milhares de anos atrás não tinha a ascensão da luz artificial. Quem está fazendo isso somos nós, hoje, com essa luz artificial que fica na cara até meia-noite. Mas isso não pode acontecer. Por isso que eu falo para dormir mais cedo, lembra da regulação do sono. Porque isso é o normal. O sistema digestivo. O nosso sistema digestivo não está acostumado a comer 10 horas da noite. Como que era milhares de anos atrás? Comia a última refeição 6 horas da tarde. No máximo, 7 horas. Assim, 6 horas da tarde era o máximo. O que eu quero te dizer com isso? Se há milhares de anos nós ficamos comendo até 6 horas da tarde, o nosso sistema digestivo ele tende a ter um funcionamento menor à noite. Então não é correto se empanturrar de comer à noite. Porque o sistema digestivo ele não é preparado para isso. Ele é preparado para digerir muito bem de manhã, no horário de almoço e no começo da tarde. Ali ele digere muito bem. À noite está comendo pizza, comendo hambúrguer, comendo isso, comendo aquilo, vai dar merda, vai dar cagada. O que eu quero te dizer com isso? Esse sistema de alerta do nosso corpo é de milhares de anos atrás também. Esse sistema de alerta do nosso corpo é quando tinha um leão, uma ameaça na nossa frente. E qual que era a primeira coisa que alterava no nosso corpo quando tinha um leão na nossa frente? Qual? Aqui, ó. Respiração. Perceba, na sua vida, toda vez que você está num momento diferente de alerta ou de relaxamento, uma das primeiras coisas que muda é a tua respiração. Vamos pegar os exemplos. Imagina eu lá, tô lá na viatura, tranquilão, né? Aí o Copom, que é no rádio ali, né? Central de operação, passa. Viatura 56, desloca em tal lugar, suspeita de arma, disparo de arma de fogo. Suspeito com roupa tal, tal e tal. Na hora já aumentava a respiração. É uma crise? Não, é um sinal de alerta para eu. Opa! É o leão, é o leão. Eu com a arma na mão, é o leão. Qual que foi a primeira coisa que mudou? Foi meu pensamento? Não foi meu pensamento. Foi a respiração. Na hora. A gente já fica com uma respiração mais alta para se preparar para lutar ou fugir. Isso é normal. O contrário também é válido. A primeira coisa que muda quando você está num estado relaxado é a respiração. Pega ali Vamos dar um exemplo aqui de adulto, tá? Um momento sexual. Você fica a respiração. Não. Você pega e deita na cama, no ato sexual com a tua esposa lá, e. É hora de relaxar, você tá tranquilo, você tá. Claro, se você não tiver nenhum problema com ato sexual, né? Se tiver com algum problema de disfunção, de, enfim, preocupações, obviamente não vai ser bom. Mas vamos imaginar o melhor dos mundos. Imagina aquele ato sexual seu que você, nossa, foi perfeito e tal, uma rotina que aquela pessoa eu desempenhava bem com aquela pessoa e foi a melhor coisa do mundo. A tua respiração não fica. Não, ela fica. Porque é hora de relaxar. Entenda, galera. Nós temos dois sistemas no nosso sistema nervoso. O sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é responsável pelo alerta do corpo, por lutar ou fugir. Então, quando ativa-se o sistema simpático, algumas coisas desligam no nosso corpo. Quando ativa o sistema de luta, algumas coisas desligam no nosso corpo. Por exemplo, a libido. Por que eu vou ter libido, vontade sexual, sendo que o leão tá na minha frente e eu tenho que correr dele? Então, quando ativa-se o sistema simpático, que é o sistema de alerta, algumas coisas ligam e outras desligam. O que liga? O sangue ele sai dos órgãos e ele vai para as extremidades, para os músculos, para você poder lutar.
A respiração aumenta para você poder lutar ou fugir. O coração fica acelerado para bombear sangue para as extremidades, lá para a pontinha do dedo do pé para você correr qualquer coisa. A tua pupila dilata para você receber mais informação. Ou seja, algumas coisas ligam e outras desligam. A libido, por exemplo. Quando o sistema parasimpático é ativado, quer dizer que não há perigo no ambiente. Porque senão você não vai relaxar. Ou seja, à noite, o que é o normal, que o teu sistema parasimpático comece a ser ativado. Para começar a produção de melatonina, que é o hormônio que mantém o sono, a adenosina, que é o hormônio que induz você ao sono, e você começa a ter libido. Por quê? Porque no momento relaxado que você vai se preocupar em perpetuar a tua espécie com o ato sexual. Não no momento de você não querer morrer por um leão. Então, quando o teu sistema parasimpático é ativado, você relaxa. E qual que é uma das primeiras coisas que acontece? A mudança na frequência respiratória. O que eu quero te dizer com isso? Se você quer ativar um sistema ou outro, muda a respiração. Você pode ativar um sistema ou outro só pela tua respiração. Começa, assim, se você for seguro a fazer isso, tá? Eu não tenho crise de ansiedade nem nada, eu posso fazer. Mas se você não tratou isso ainda, não faça o que eu vou te falar agora, tá? Porque isso pode induzir uma crise de ansiedade. Começa a respirar rápido e alto durante vários minutos. Começa a fazer isso, muito tempo. Durante 2 minutos. Você vai perceber que você vai ficar acelerado. Você vai perceber que você vai ficar em alerta. Não tem como você querer ficar relaxadão e ficar... Não tem. Você vai ativar o teu corpo. Não adianta. Porque é o teu sistema simpático sendo ativado para lutar ou fugir. Agora, se você faz o contrário, você está tentando induzir o sistema parasimpático. Ou seja, de uma forma ou de outra, você está forçando, ou seja, de uma forma de propósito, você está ativando o teu sistema de luta ou fuga ou o teu sistema de relaxamento. Só pela respiração. Deu para entender? E isso é a primeira coisa que muda naturalmente, sem a sua intenção, sem o seu propósito de induzir isso. Naturalmente na vida, uma das primeiras coisas que muda é a respiração. Então, qual que é a primeira coisa a se fazer no momento da crise de ansiedade ou se está começando a crise de ansiedade aqui? Mudar a respiração. Respira longo e tranquilo. De forma abdominal, não é de forma torácica. Respira fazendo barrigão. E vai fazendo isso. Porque isso vai impedir que o teu sistema... Lembra, é uma coisa antagônica à outra. Não tem como você estar em crise de ansiedade respirando tranquilinho. Então, o que a gente está fazendo aqui? Confundindo o cérebro. O cérebro começou a ter a crise, você começou a respirar devagar, de forma forçada, mas devagar o teu cérebro começa a pensar o quê? Ué, não tinha um leão ali? Aumenta a respiração, aumenta. E você tá ali, controlando a respiração. Ele fica perdido. Ué, mas não tinha um leão? Opa, ele tá tranquilo na respiração, então vamos acalmar aqui. Não tem leão, não. Você entende? Você tá confundindo o teu cérebro. Aí ele vai começar a acalmar, porque você tá forçando essa respiração tranquila. Beleza? Segunda coisa, o P, é o presente. É trazer a atenção para o presente. Uma pessoa que tem crise de ansiedade, geralmente ela leva a atenção para os sintomas. E isso piora os sintomas. Você já ouviu aquela frase que o que você foca aumenta? O que você leva a atenção aumenta? Seja bom, seja ruim. O que você foca aumenta, o que você foca expande. Então, se você leva a atenção aos sintomas, você tende a piorar os sintomas. Então, o primeiro, respiração, ela não vai parar em momento algum. Respiração contínua. E ela vai começar a descrever objetos que estejam na frente dela. Porque os objetos estão no presente, então você vai trazer a atenção para o presente. Mouse, notebook, microfone, celular. E se quiser falar em voz alta, melhor ainda. Se não quiser falar em voz alta, não tem problema, mas é trazer a atenção para o presente. Percebeu que, opa, já não está chegando no pico da crise? Opa, o que ela vai fazer? Ensaio mental. O que é o ensaio mental? Você já aprendeu sobre ensaio mental. Ensaio mental é treinar na tua mente, é o treino mental, é treinar na tua mente o cenário que você quer. Então é treinar na mente dela o quê? Um cenário que ela tá tranquila, que ela tá feliz, que ela tá indo pescar, que, sei lá, que ela tá fazendo uma coisa que ela gosta. Tá jogando bola. Agora é o momento de treinar mentalmente ela bem. Treinar mentalmente qualquer momento da vida dela que não seja crise, tá bom? Por que eu tô te falando isso?
Percebe que geralmente, às vezes, diquinhas de TikTok, diquinhas de YouTube, geralmente as pessoas tentam trabalhar a imaginação, né? Olha, imagina que você está tranquilo, imagina que está relaxada, calma, não se preocupa, imagina. Não vai funcionar. Se você entrar direto com a imaginação, que é muito potente, direto com a imaginação, com o ensaio, com o treino mental, não vai funcionar. Por quê? Porque o corpo dela está entrando em crise. Então anota isso que eu vou te falar agora. O corpo, a resposta fisiológica é anterior ao córtex pré-frontal. A resposta fisiológica é anterior às informações do teu córtex. Então a imaginação está aqui na tua mente. Na tua mente. Você vai imaginar o cenário bonitinho. Mas o corpo não está calmo. Não tem como você trazer um cenário bonitinho se o teu corpo não está calmo. E qual que é a primeira coisa que regula o teu corpo? Respiração. Então você vai respirar, ficar tranquila, acalmar o seu corpo para daí acalmar a sua mente. Se você faz o contrário só será válido se você só tem sintoma psicológico. Se você só tem sintoma mental, o contrário é válido. Que primeiro você começa imaginando e daí depois se preocupa com a respiração, tá? Mas quando a gente fala de crise de ansiedade, é o corpo que está em crise. Você tem que desativar esse sistema simpático e começar a ativar o sistema parasimpático. E não é com a imaginação que você faz isso. Pode colaborar, pode ajudar, mas primordial é a respiração, é a tua fisiologia que está precisando de ajuda. Então é por isso dessa ordem. Primeiro respira, não vai parar de respirar e nem piorar a respiração, vai manter ela. Depois trazer o pensamento presente. Depois trazer o pensamento presente, opa, já estou mais calminho, começa a imaginar algum cenário futuro dela na casa dela, bem tranquila, namorando. Trazer o pensamento, o ensaio mental. Isso, quantas vezes que eu vou pro presente, ensaio mental? Presente, porque a respiração continua igual, né? Respiração, ela sempre vai manter. O que vai ficar alterando depois é o pensamento presente e ensaio mental. Depois de acalmar. Então, geralmente, 2 ciclos disso daqui, 3 ciclos, geralmente está ótimo, tá? Então, é interessante que a pessoa aplique esse sisteminha aqui. Está começando a crise. Quando ela perceber, opa, que está começando, é ela aplicar. Só que ela também pode aplicar isso no meio da crise. Por quê? Porque trazendo a respiração primeiro, ela vai começar a acalmar o corpo. Então, se ela tiver condições de lembrar essa técnica aqui, vai acalmar a crise, certo? Vai aliviar a crise. Agora, o mais interessante é trabalhar aqui. Por quê? Porque ela não deixa que a crise comece. Ela vai estar tendo controle emocional. E vai chegar um momento que eu já percebi, que a pessoa, ela está desensibilizando isso. Vai chegar uma hora que ela nem vai precisar fazer as técnicas, é só começar a respirar que ela se acalmou. Porque, lembra, o cérebro ele é feito por repetição. Quando você repete, você automatiza aquilo. Então, se ela começou a repetir isso daqui, sempre antes de começar a crise, repetir aqui, é meio que o cérebro entendesse, opa, quando veio o estímulo de, por exemplo, pessoas à volta dela, não vai começar a crise. Ela já começa a respirar e não precisa fazer mais nada. Nem trazer o pensamento presente, nem ensaio mental. Porque o cérebro automatizou aquele aprendizado. Deu para entender? Isso eu já vi acontecendo no consultório, tá? Mas mesmo que o cérebro não tenha automatizado, o que de ruim tem trazer o pensamento presente e ensaio mental? Você vai ter que fazer só 2 passinhos a mais, além da respiração. Mas, quando a pessoa começa a repetir muito isso, olha que interessante. Quando a pessoa começa a repetir muito essa técnica, ela vira um gatilho. Essa técnica vira um gatilho. Porque ela repete. Então, vamos pegar uma situação específica. Ela começa a ter a crise ou ela vai ter a crise quando ela pensa em sair de casa. Pensa em sair de casa e ir no mercado que tem muita gente. E ela não gosta de ficar no meio de muitas pessoas. E ela começa a usar técnica e começa a aliviar a crise ou não deixar a crise começar. De tanto que ela aplica, isso vira um gatilho. Quando ela vai ao mercado, é só ela começar a respirar que o corpo dela já entende. Aqui tá calmo. Deu pra entender? O que é gatilho? Gatilho é um estímulo que faz você sentir uma emoção. Então ela tá vinculando a respiração com se sentir calma. Então ela tá ativando a respiração dela por meio de centenas de repetições, não foi do dia pra noite. É indo ao mercado respirando e ficando calma. Indo ao mercado respirando e ficando calma. Indo ao mercado respirando e ficando calma. Fez isso muitas vezes que o cérebro entendeu. Então ela só ia ao mercado e respirar aqui, tudo se acalma. É como se fosse um gatilho. Beleza? Então espero que você tenha entendido. O nome disso é princípio RPE. Esse é o nome que eu dei, tá? Então, se você quiser se referir a essa técnica no nosso grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, ou alguma dúvida, é princípio RPE, beleza?
que nessa ordem que eu dei aqui, começo a aplicar nos pacientes e funciona com uma beleza, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.